Vamos ouvir em seguida o professor Cássio Mesquita Barros, que dissertará sobre as alternativas da dispensa coletiva. Senhor presidente, esses trabalhos, professor Wagner Gílio, saúdo na condição de presidente e também de professor homenageado, professor Pedro Vidal, que também está considerado nesta sessão de uma maneira muito especial, ambos meus colegas de turma nesta faculdade. Professor emérito, Mauri Mascaro Nascimento, desta casa, e depois eu me refiro aos professores convidados, em seguida, professora Luísa Galantino, professor Júlio Gomes, professor Máximo Lanotti e Alberto Levi. A saudação desta escola onde passamos boa parte do nosso tempo, inclusive cerca de 29 anos como professores. Devo também saudar a professora e ministra Maria Cristina Peduzzi, que é a ex-presidente, uma das presidentes desta Academia Nacional de Direito do Trabalho, a acadêmica Rosa Neri, que tive o privilégio de ter como aluna, presidente da Escola Paulista de Direito, e também o Dr. Luiz Carlos Amorim Portela, ilustre companheiro, ilustre autor, que é o coordenador dos trabalhos da comissão da Academia em São Paulo. E, por fim, também saudar o nosso querido presidente, que organiza esse evento de maneira especial, porque é tempo realmente de se discutir esses temas que hoje estão trazidos aqui. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva. Sempre autorizada a palavra do professor Mauri Mascaro Nascimento sobre o tema, está, na verdade, abrange parte do nosso tema também, porque, na verdade, cuida da proteção da relação de trabalho, da relação de emprego, e nessa perspectiva geral abrange parte, de sorte que alguma coisa que eu diga aqui pode ser que, na verdade, já tenha sido dito pelo professor. Sempre quero ressalvar que tudo que ele disse me parece absolutamente correto e coincide perfeitamente com aquilo que defendo nesse trabalho. Eu estimaria só fazer uma introdução a respeito das relações coletivas do Brasil, para situar com precisão os sindicatos e a estrutura sindical. Assim, porque este é um dos protagonistas deste tema, e nós vamos fazer uma referência breve a respeito de decisões da Justiça do Trabalho mais recentes, a propósito de pedidos coletivos, especialmente a realizada pela Embraer, em cujo caso tive a oportunidade de atuar, e que está diretamente ligado aos sindicatos. Queria ressaltar que direito coletivo se destina a estabelecer por método peculiar a proteção do trabalho humano dependente e, em consequência, a proteção da pessoa humana na sua atividade profissional e por via indireta, a mediação do grupo social profissional reconhecido pela ordem jurídica. Trata-se, portanto, de um conjunto de normas que se dirige indiretamente aos indivíduos e diretamente aos grupos profissionais, proporcionando aos primeiros uma tutela de ação imediata, ação mediata, enquanto as normas jurídicas elaboradas pelo Estado para regular o direito individual do trabalho são aplicativas, criando para os indivíduos direitos subjetivos. As normas elaboradas para disciplinar o direito coletivo são normas instrumentais, porque fornecem aos grupos profissionais um instrumento técnico adequado à atuação e à composição dos seus próprios interesses. São os grupos que, usando esses instrumentos, criam direitos subjetivos. Sua função é propiciar a organização dos grupos sociais e estabelecer as regras disciplinadoras de suas atividades. Assim é que a legislação sindical regula as convenções coletivas, as que estabelecem os processos de conciliação e arbitragem dos direitos coletivos, a que regulamenta o exercício do direito de greve. Não contém essa legislação coletiva nenhum dispositivo especial
de proteção direta do trabalhador, como ocorre com o direito individual do trabalho, que disciplina a direção do trabalho, o salário, as férias e tantas outras. Sob esse aspecto, o direito coletivo de trabalho apresenta caráter neutralista em confronto com os grupos profissionais constituídos, de empregados e de empregadores. Não obstante, o direito coletivo de trabalho assegura ao empregado uma proteção real e efetiva, de maneira indireta, de ordem sociológica e não estritamente jurídica, que permite o agrupamento de grandes massas de trabalhadores nos sindicatos, dando aos mesmos, nas suas relações com empregadores, a força que deriva do seu número, da disciplina, da organização técnica e do poder material. Com isso, atenua a inferioridade decorrente da condição econômica e coloca o empregado num plano de igualdade com o empregador para ação e negociação coletiva. Daí a superioridade desse ramo do direito sobre aquele que se limita a regular o contrato individual do trabalho. Ao invés de uma proteção direta do trabalhador, o traço característico do direito coletivo do trabalho é o reconhecimento pela ordem jurídica estatal do poder de organização dos grupos profissionais e da independência da profissão e ainda há de se considerar uma inspiração democrática. É certo que na sua evolução histórica tem esses traços desaparecido em vários países, em épocas diferentes, mas nas suas origens, após o reconhecimento da liberdade sindical, constituindo sempre a razão de ser dos grupos. Corolário desses princípios são o reconhecimento da autonomia coletiva, que se substancia no poder de organizar as suas próprias decisões, e as relações de trabalho, sobretudo por meio das convenções coletivas e segundo as regras da democracia política e seu caráter liberal, a liberdade sindical e, finalmente, a independência dos grupos em face do Estado. Poucos países, na realidade, conservam na sua organização as linhas puras desses princípios. Mesmo no mundo ocidental, em que as chamadas democracias populares e na União Soviética, a aberrante diversidade do sistema é contundente. Os países do norte da Europa, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, preservam as linhas gerais do sistema, a feição do liberalismo próprio da forma democrática do governo existente. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, países, sobretudo, infestos à intervenção estatal na esfera privada, são os grupos profissionais que organizam a vida profissional, onde o grande influxo do direito do trabalho e que sobreleva extraordinariamente ao direito individual ao trabalho, até mesmo no campo da previdência social. Se necessário tomar um substrato filosófico para explicar o sindicalismo moderno, se nos afeiçoarmos às lições de Frank Tannenbaum, podemos admitir que ele recria uma comunidade que fora destruída no século passado pelo individualismo, pelos utopistas, socialistas radicais, comunistas e sindicalistas revolucionários, pelo liberalismo econômico. Ele recria uma sociedade baseada no status e destrói a que conhecíamos baseada no contrato. É necessário, nesse passo, salientar que o desenvolvimento dessas estratificações foi justificado e defendido em nome da liberdade, da igualdade e da justiça, que possui mais um contexto funcional do que um contexto político. Para assegurar-se economicamente, teve de refundir gradualmente a sociedade industrial, segundo a velha ordem das comunidades. A primeira revolução industrial destruiu que cada um tinha o seu lugar na sociedade e cumpria seu papel como ser humano. Progressivamente, a sociedade foi deslocada, desobrigando-se os homens de suas responsabilidades e deveres tradicionais. Doravante, entretanto, o fato de pertencer a um grupo social tão necessário ao homem reaparecerá sob uma forma diferente quando os trabalhadores estiverem reunidos na indústria. Assim, se conclui que o sindicalismo moderno recria uma sociedade de status em que o antigo industrialismo, houvera sido destruído. Nos últimos 150 anos, se constituiu um estranho entreato no mundo ocidental, num período em que o homem, liberado de uma associação milenar, o corporativismo, encontra-se gradualmente incorporado a uma outra, o sindicalismo. Vê-se nessa evolução o fenômeno associativo que, do ponto de vista jurídico, que o sindicalismo moderno não deitou raízes históricas no âmbito do corporativismo que dominou a economia medieval a partir dos séculos XVI e XV e XVI. A resposta à pergunta sobre a origem do sindicalismo contemporâneo, vários autores não hesitam em apontar as corporações de ofício.
medievais e mesmo antes formas de organização social na mais remota antiguidade, não sendo o objetivo desse conclave tratar da evolução desse fenômeno associativo. A razão dessa introdução é apenas enfatizar a importância de discutir as relações industriais e a liberdade sindical na perspectiva de sua estrutura tripartite, eis que incumbe às entidades sindicais exercer a representação não só de trabalhadores, como de empregadores. E